Dia 4 de outubro. Vamos lá, hoje foi um dia positivo, com poucas operações, como está sendo de costume. E no índice, eu fiz uma operação no índice e 3 operações no dólar. Vamos começar pelo índice, aqui é o gráfico de 1 hora. E antes de iniciar o dia, eu já tinha traçado esse canal de correção profunda, onde o preço fecha acima da média, abaixo da média, acima da média, abaixo da média, acima da média. O que eu já tenho aí um contexto de canal com correções profundas e que também pode ser considerado uma lateralidade. Então o que eu estava esperando para a abertura? Que pudesse aí ter um pivô, o início de um pivô de alta, da seguinte forma: um teste da média de 20, uma correção até a média de 20. Então o mercado abriu, veio testar a média de 20, mas deu até um sinal, na verdade não deu sinal de compra aqui. Ele começou a formar um candle aí, um padrão de compra, mas no finalzinho do fechamento do candle ele reverteu para queda, então não tive sinal. Então eu esperei, e aí ele veio testar essa linha aqui de retorno. Então estava aqui na segunda barra, isso, na segunda barra, e aí eu estruturei um trade na venda, na compra, um tradezinho na compra nessa região aqui da linha do canal. Então agora a gente vai lá para os 10 minutos para poder olhar como é que foi esse trade. Então nos 10 minutos o que eu tive? Abertura em gap de baixa, abertura em gap de baixa, continuação dessa queda, correção na média mais curta, na média rápida, média de 8, exponencial, e deu continuidade na queda. Nesse momento que formou essa barra compradora, barra de número 10, aqui ela fez um preço de fechamento de reversão, onde eu tenho mínima, mínima, mínima mais baixa, mínima mais baixa, mas o fechamento já é em alta. Então aqui, como a média de 20 estava afastada, então eu fiz um trade de retorno à média. E aí acionou, Então eu tenho ponto de entrada, ponto de stop, trade acionado. Então fez a barra que acionou o trade, e aí eu esperei mais uma barra aqui, e essa barra aqui ela me acionou um padrão de venda, que foi o preço de fechamento de reversão de venda. Então eu tenho máxima, máxima mais alta, máxima mais alta, e o fechamento dela já é em baixa. Então aqui eu já falei, opa, pode ser que o mercado não vá buscar a média de 20, que era a minha intenção, um trade
até a média de 20. Então pode ser que o mercado não vá. Então eu fiquei esperando o fechamento da próxima barra. E aí quando fechou a próxima barra eu antecipei meu stop e saí aqui nela. Um stop curto, foi um stopzinho curto, que foi uma boa saída, visto que o mercado mudou, né? Então eu estava buscando um trade de correção à média. E aqui ele já me mostrou que ele não ia buscar a média mais longa, a média de 20. Então eu saí. Pela região eu não fiquei confortável em fazer a venda, né? Mas o mercado aí despencou e veio buscar regiões mais abaixo. Então esse foi o trade do índice. No dólar, vamos lá. O que eu tinha aqui no dólar no gráfico de 1 hora? Então no dólar no gráfico de 1 hora, eu tinha delimitado esse retângulo aqui em topo. Então eu tenho essa linha aqui de canal que eu tracei. Eu tenho essa linha de canal que eu tracei aqui, que continua aqui, e tem uma intermediária aqui. Então para mim isso aqui é uma lateralização no topo. E aí quando o dólar abriu, ele abriu aqui abaixo da média de 20 e aqui ficou brigando para tentar romper ela. Tá? Então vamos lá agora para os 10 minutos. E aí o que eu tenho nos 10 minutos? Então do dia anterior eu já tinha aqui a linha de tendência rompida, faltava a média e faltava essa região aqui, essa daqui e essa daqui, como resistência. Então ok, o dia abriu, então ele abriu já superando essa região, já rompendo média também. E aí ele abriu aqui, veio testar o topo rompido, e fez um padrão aqui que eu opero, que é o troca de polaridade. Então ele testou, não voltou para dentro e na seguida deixou um candle comprador. Com troca de polaridade, média de 8 alinhada. Então média de 8 alinhada. Com a média de 20. Então aqui para mim deu um trade de compra. Com ponto de entrada. E ponto de stop. Então acionou na barra seguinte. A outra barra já não foi tão legal, mas eu resolvi esperar a próxima barra. Então a próxima barra ela me tirou do trade, né? Veio testar o fundo do dia, veio testar a média de 20 e aí pegou meu stop, então me tirou do trade. Só que nesse momento que ela fechou ainda acima da média de 8 e acima da média de 20, ela não invalidou a compra, né? A possibilidade de compra. Então essa barra ela me deixou um trap. Então eu teria uma entrada na superação da máxima dela, com o stop na mínima. E aqui o meu alvo era uma vez o risco que já pagava
o stop que eu tinha tomado e me deixava no 0 a 0 para buscar uma próxima operação. E aí que também batia com essa região aqui dessa média de 144 períodos exponencial. Então então foi um trade que eu estruturei. A barra seguinte deu start nele e a próxima barra estourou e me deu gain. E aí depois disso o mercado acabou explodindo para cima. E aqui eu vi mais um trade para uma possibilidade de trade. Também pelo preço de fechamento de reversão, tá? Uma vez que eu tenho mínima mais baixa, mínima mais baixa e fechamento em alta. E aqui eu tenho a média de 8 acompanhando o preço. Então o preço estava em super tendência. Ele não vinha buscar a média de 20. A média de 8 dava um impulso. Então eu fiz esse trade quando superou a máxima, com stop na mínima. Só que nesse momento o meu alvo era aqui. O meu alvo era essa região, a máxima de ontem, que já serve como uma resistência natural. Então o trade foi acionado. A barra fechou boa, vou esperar mais uma barra. E aí a barra já deixou uma cauda superior que não me agradou. E aí, como estava próximo da resistência, da máxima, né, de ontem, eu resolvi antecipar a saída. Foi uma saída de 3 vezes o meu risco efetivo, né? Então foi uma boa saída. E aí foi a última operação que eu fiz no dia. Depois o mercado acabou andando um pouquinho mais ainda. E aí depois deu uma lateralizada. Então foi isso. E até a próxima.